Primeiro semestre, lição 1. Como olhar para trás, para onde você tem andado. Dei-lhe o nome X porque, ao começar sua história, X era vítima de amnésia total. Não se lembrava do nome, nem de sua vida anterior e nem mesmo como havia chegado ali. A suposição que parecia fazer mais sentido era de que tinha sido aviador e sofrer um acidente. Quando voltou a si, parecia estar numa caverna escura e aparentemente não havia ossos quebrados, porque pôde mover os membros. Mas o cérebro não estava em boas condições e ele logo voltou à inconsciência. Não fazia ideia do tempo em que permaneceu na caverna. Fraco e impotente, cochilou, moveu-se um pouco e tornou a cochilar. Uma vez aquecido, sem fome e perfeitamente confortável, não fez nenhum esforço para erguer-se. Estava contente em deixar as coisas como estavam. Mas o paraíso se perde assim como se conquista e certo dia acordou sendo arrastado sem a menor cerimônia para a luz. A ansiedade tomou conta dele e gritou de medo. Pela primeira vez desde o acidente, temeu por sua vida. Era um medo consumidor e primitivo que inundava cada célula e cada vaso capilar. Ao sair da escuridão, seu cérebro foi crestado pela luz, muito forte, e os olhos o cegaram. Sons golpeavam seus ouvidos. O frio penetrou por todos os poros. Tudo o que sabia era que os nativos que o puxaram para fora do seu esconderijo o haviam trazido para o inferno. Todavia, aparentemente, não pretendiam matá-lo. Cobriram-no e o fizeram deitar-se. Assim, exausto, X adormeceu. Ele dormiu a maior parte dos dias e semanas que se seguiram. Estava fraco demais até mesmo para erguer a cabeça. Toda a sua energia se concentrava no interior do corpo, na luta para sobreviver. Incapaz de falar e na dependência dos nativos para qualquer coisa que precisasse, chamava-os quando acordava e chorava desamparado quando ninguém respondia. Isso pode parecer um comportamento não muito admirável, mas ponha-se no lugar dele. Estava fraco e impotente, rodeado de estranhos cujos hábitos e intenções ele desconhecia, sua mente não trabalhava muito bem, seus olhos quase nada viam. Sabia apenas que estava vivo e completamente dependente. Mas pouco a pouco, o pânico começou a ceder, e sua mente emergia de forma intermitente da confusão que a obscurecia. Ao recuperar um pouco as forças, sua atenção adejou para fora de si mesmo por breves momentos, e ele tentou reunir algumas pistas para saber onde estava, e se os nativos eram amistosos. Ele notou que aparentemente uma nativa em particular havia sido designada para cuidar dele, e que era ela quem normalmente aparecia quando ele precisava de alguma coisa. Embora vez por outra fosse um homem o ajudante da nativa. Uma vez que ela o tratava com muita gentileza e parecia mesmo apreciá-lo, X começou a sentir-se mais tranquilo sobre sua situação. Não bastante, X começou a sentir uma saudade do sossego e da simplicidade da caverna, mas agora esse sentimento era menos intenso. O novo ambiente cativava cada vez mais a sua atenção. Obteve uma vitória que o encorajou a acreditar que talvez fosse capaz de prosseguir. Notou a mulher sorrindo para ele e retribuiu o sorriso. Isso pareceu encantá-la e chamou outros nativos para virem ver. X amavelmente sorriu para eles, imaginando que se era isso que desejavam, seria isso que ele faria. Com o passar do tempo, X se recuperava, embora lentamente, e ainda não fazia muito mais além de dormir. Nos momentos em que se mantinha acordado, deitado de costas e olhando para o teto, ficava imaginando que espécie de lugar era aquele em que viera parar e que tipo de pessoas encontraria quando fosse capaz de se levantar e andar. Supôs que a mulher que tomava conta dele era um exemplo típico do restante dos nativos. Assim, armazenava todos os indícios que podia recolher do seu comportamento. Ouvia o tom de voz da mulher à procura de sinais que indicassem se estava contente ou aborrecida. Observava como o tratava para adivinhar se deveria se preparar para enfrentar um povo pacífico ou hostil. Contava o tempo que ela demorava para atender seus sinais de que estava com fome e aparecia com a comida.
Assim ele saberia se mais tarde precisaria lutar pela sobrevivência, ou se teria o que necessitasse prontamente. Procurava ouvir o que diziam ao seu redor, embora não pudesse compreender o que falavam, para saber se era um lugar onde as pessoas se desentendiam bastante, ou se viviam bem tranquilos e apreciavam a companhia uns dos outros. Olhava a expressão no rosto da mulher enquanto o atendia, para descobrir se eram pessoas simples ou puritanas. Sabendo que sua vida dependia da aceitação por parte das pessoas quando fosse capaz de se misturar a elas, estava muitíssimo interessado no que a mulher pensava dele. Avaliava o comportamento dela por sinais que indicassem se era estimado, se ela o acharia apresentável e atraente, se evocaria simpatia e interesse ou se seria ignorado. Ficou tão preocupado com isso que principiou a achar aceitável em si mesmo tudo que encontrasse correspondência nela, e a não gostar de qualquer coisa em si mesmo que ela pudesse não gostar. Sem o perceber, acabou por utilizá-la como um espelho onde se refletia o tipo de pessoa que ele era. Ao se tornar assim tão dependente, quando a mulher foi embora, imaginou com desespero se um dia ela voltaria. Parte da ansiedade que sentira inicialmente voltou, quando temeu que ela o tivesse abandonado. Havia recebido tanta atenção por parte dela que levou certo tempo para compreender que a mulher tinha sua própria vida, que a vida dela não tinha a dele como único elemento central, que eram duas pessoas diferentes. De início, a vira apenas como uma extensão de si mesmo. As pernas que andavam por ele e os braços que levavam comida para sua boca. A fraqueza de X tornou-o egocêntrico, assim como as pessoas doentes são egocêntricas. Como passassem muito tempo juntos, surgiu certa intimidade entre X e a mulher. Desenvolveram uma maneira própria de comunicação através de sinais e sons. Ela fora sempre receptiva às necessidades de X, que agora começava a compreendê-la melhor, a conhecer seu mau humor, a ler as expressões em seu rosto. Às vezes riam muito juntos, outras vezes apenas guardavam silêncio. Faziam pequenas brincadeiras um com o outro e provocavam-se mutuamente. Certa vez, quando brincavam, ele a beliscou para mostrar como recuperava as energias. Assustou-se quando ela recuou, franziu a testa e falou com aspereza. Não pretendera machucá-la. Concluiu com isso que os nativos não apreciavam atitudes agressivas e decidiu que o melhor a fazer era reprimir esse tipo de impulso. Com o homem, de quem acabou por gostar e ter confiança ao conhecê-lo melhor, podia fazer brincadeiras mais rudes. E X apreciava isso porque lhe proporcionava um exercício necessário. Aprendeu com os dois como se expressava o amor nessa cultura e tentou imitá-los, ao perceber que era o comportamento carinhoso deles que significava a diferença entre a vida e a morte para ele. Se não conseguisse fazer com que essas pessoas que o conheciam melhor se importassem com ele, teria pouca benevolência a esperar dos outros habitantes. Assim, permaneceu alerta a todos os indícios e tentou agradá-los o mais que pôde. Nesse momento, já era evidente não só que ele sobreviveria, mas que passaria um longo tempo entre esse povo. Portanto, X começou a aprender a língua. Isso trouxe consequências boas e más. A maior facilidade na comunicação foi recompensadora, mas lamentou que a comunicação sem palavras e direta com a mulher desaparecesse. Sentiu saudades disso, como sentira da caverna e como sentia ao precisar buscar outro tipo de intimidade afetuosa, ao se tornar mais capaz de tomar conta de si mesmo. Mas sabia que não poderia permanecer desamparado e dependente para sempre. A mulher também sabia disso e começou a chamar sua atenção para a responsabilidade de cuidar da própria higiene. Pela primeira vez desde que se achava entre eles, X descobriu que estava com a vantagem, que poderia escolher entre obedecer ou não. Encontrou certo prazer em experimentar essa área de autonomia e uma batalha de vontades parecia iminente. Mas a mulher esforçou-se para continuar bem-humorada e relaxada, e X, que prezava a afeição e a concordância da mulher, decidiu fazer o possível para atender aos desejos dela. Não é surpreendente que, ao tornar-se novamente uma pessoa, um dos primeiros atos de X fosse apaixonar-se pela mulher. Pediu em casamento,
mas ela observou que não só ele precisava ainda de um longo período de tratamento antes de ser capaz de se virar sozinho, como também que já era casada com um outro homem que a ajudava. X considerava a primeira objeção apenas um empecilho a que estava sujeito um paciente que decide se casar com a sua enfermeira. Quanto à segunda, optou por uma abordagem direta. Disse ao homem que planejava casar-se com a mulher e que ficaria satisfeito se não aparecesse por ali novamente. O homem riu e continuou a voltar todas as noites. Ao ruminar sobre o problema e imaginar se teria de recorrer à violência para tirar o homem de seu caminho, X considerou as possibilidades. Percebeu de repente que o homem, sendo muito mais poderoso e capaz, talvez, de adivinhar as suas intenções, desfecharia o golpe primeiro e deixaria X incapaz de tomar-lhe o lugar. Essa ameaça de castração, embora existisse apenas na cabeça de X, aterrorizou-o tanto que abandonou por completo a ideia de tomar o lugar do homem. Na verdade, acabou por levar seu comportamento para o extremo oposto. De acordo com a teoria de que, se não é possível vencê-los, o melhor é juntar-se a eles, começou a identificar-se com o homem e tentou parecer-se cada vez mais com ele. Este episódio terminou por fazê-los bons amigos e admiradores em comum da mulher. Quando esses contratempos ocorreram, fazia cerca de 4 anos que X estava com eles, e esses fatos ensinaram a X que era melhor começar a alargar seus horizontes. É claro que de início não foi capaz de andar, mas enquanto seus músculos ganhavam forças, tentou dar alguns passos com a ajuda da mulher. E agora andava razoavelmente bem, sem a ajuda dela. Saiu para dar uma olhada no lugar, mas não se afastou muito, porque se precisasse poderia pedir ajuda. Aos poucos, familiarizava-se com os moradores das casas vizinhas, observava seus costumes, aumentava o próprio vocabulário e adquiria novas habilidades. Tanto quanto podia ver, fora acertado presumir que a mulher era um exemplo típico dos habitantes do lugar, e X teve confirmadas muitas das conclusões que tirara quando ainda tinha somente a ela com quem se relacionar. Uma das mais gratificantes foi a de que também as outras pessoas o achavam atraente e digno de estima, e isso proporcionou a X uma confiança oportuna em si mesmo. Fez facilmente amizade com os nativos, apreciavam seu sorriso e sua disposição, aprovavam seus esforços para aprender e conhecer a fundo o mundo em que se encontrava. Cada sucesso proporcionava a X a coragem de querer obter o seguinte, e o homem e a mulher o haviam instruído muito bem, de forma que, ao fracassar, extraía a lição e seguia adiante. Era gratificante para X confiar cada vez mais em si mesmo depois de um longo período de impotência. E devido ao número reduzido de seus problemas, essa foi uma fase em que pôde desfrutar de tranquilidade. Seus protetores se orgulhavam que estivesse começando a saber das coisas e não tentaram segurá-lo. Mas estavam ali quando X excedia sua força e capacidades. Por isso ele tirava o melhor partido, tanto da dependência quanto da independência. A cultura não era a simplicidade que X imaginara. Num primeiro momento, tendeu a fazer generalizações apressadas sobre o povo e seu modo de viver, mas, por fim, foi capaz de aceitar a complexidade e a contradição. Parou de buscar apenas respostas e passou a se interessar pelas perguntas. Percebeu ser mais útil extrair deduções do que conclusões. Tornou-se um ávido colecionador de fatos. E assim o tempo passou e X vivia muito bem. Só se lembrava dos seus primeiros tempos ali, nas raras ocasiões em que algo ameaçava não correr bem, e um pouco de ansiedade tornava a insinuar-se. Tendo aprendido tanto nos 12 anos que passara ali, X começou a sentir que aprendera tudo e se surpreendeu ao descobrir que o homem e a mulher, que um dia lhe haviam parecido oniscientes, na verdade não sabiam tanto assim. Era evidente que os ultrapassara e que haviam deixado de ser úteis para ele. Agora, não era neles que encontrava a própria força e entusiasmo, mas em seus amigos. Os amigos o compreendiam seu humor instável, sua mudança súbita de interesses, suas preocupações,
até mesmo a sua impaciência. Sentia-se culpado por estar voltando as costas ao homem e à mulher que lhe salvaram a vida, mas pensou consigo mesmo que não havia pedido a eles que o trouxessem para seu mundo. Assim como o período anterior havia sido tranquilo, este era turbulento. Foi só depois de ter terminado e X olhado para trás que compreendeu que precisava ter sido assim. A agitação dentro dele, que dera origem à sua própria rebelião, instigava e estimulava o entendimento de que precisava voltar-se para o mundo exterior. Precisava deixar esta casa, libertar-se deste homem e desta mulher, se quisesse um dia descobrir quem realmente ele era e a quem pertencia. Fora um período de navegação experimental enquanto permanecia atado ao cais. A antiga gratidão ao homem e à mulher voltou, muito forte. Via que eles eram sábios e, quando não o eram, mostravam-se generosos. Via que tinham feito o melhor possível e que o amavam. Via que os amava também, e isso não o diminuía e sim o enriquecia. Eles o abrigaram por 21 anos e agora sabiam que precisavam deixá-lo partir. O trabalho deles estava terminado. Dependia dele agora encontrar a sua própria gente. Para X, nada foi mais difícil do que deixá-los. Quando nós tomamos, meus amores, a decisão de nos transformar, de iniciar um processo de autoconhecimento e de crescimento, de autodesenvolvimento, vai haver um momento onde nós vamos precisar sair para a luz externa, deixar a caverna, aquele ambiente tão conhecido e tão confortável apenas por ser conhecido e não por ser fácil, e encarar e aceitar todas as maravilhas e a imensidão desse mundo externo. E nós vamos começar a crescer. Então é importante olhar para trás, para a caverna onde estivemos até hoje, para o nosso interior. Sermos gratos a tudo que nos aconteceu e às pessoas que nos acolheram, nos ajudaram e ensinaram, e até mesmo aquelas que tornaram os nossos momentos tão difíceis por vezes. Mas precisamos entender que a vida, que o universo não se limita a essa experiência até agora, que há muito mais a se expandir, a se conhecer e a crescer. E que o crescimento traz esse processo às vezes doloroso, mas que é mágico e maravilhoso. E às vezes é muito difícil deixar este ponto onde nos encontramos. Mas o valor que isso terá e o ganho será infinitamente inexplicável. Venha para a luz, inicie esse processo de crescimento. Saiba até onde você andou hoje, para que você possa dar o próximo passo rumo ao seu novo futuro, a pessoa que você deseja e pode ser.